Lembrai-vos das vossas misericórdias, Senhor. Santificai e protegei sempre os vossos servos, para os quais Jesus Cristo, vosso Filho, instituiu no seu sangue em mistério pascal. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Vede como vais prosperar, o meu servo subirá, elevar-se-á exaltado. Assim como à sua vista, muito se enche de espanto. Tão desfigurado estava o seu rosto, que tinha perdido toda a aparência de um ser humano. Assim se hão de encher de assombro muitas nações, e diante deles os reis ficarão calados, porque hão de ver o que nunca lhes tinham contado e observar o que nunca tinham ouvido. Quem acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou o braço do Senhor? O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento, como raiz numa terra árida, sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens, homem de dores, acostumado ao sofrimento, era como aquele de quem se desvia o rosto, pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Mas nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas, esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo que nos salva. Pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andamos errantes, cada qual seguia o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado, humilhou-se voluntariamente e não abriu a boca. Como cordeiro, levado ao matadouro, como ovelha muda ante aqueles que o tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi eliminado por sentença iníqua. Mas quem se preocupa com a sua sorte? Foi arrancado da terra dos vivos e ferido da morte pelos pecados do seu povo. Foi-lhe dada sepultura entre os ímpios e um túmulo no meio dos malfeitores, embora não tivesse cometido injustiça, nem se tivesse encontrado mentira na sua boca. Aprova ao Senhor esmagar o seu servo pelo sofrimento, mas se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, terá uma descendência duradoura. Viverá longos dias de expiação, terá uma descendência duradoura. Viverá longos dias e obras do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria. O justo, meu servo, justificará a muitos e tomará sobre si as suas iniquidades. Por isso, eu lhe darei as multidões como prêmio e terá parte nos despojos no meio dos poderosos, porque ele próprio entregou a sua vida à morte e foi contado entre os malfeitores. Tomou sobre si as culpas
dos multidões e intercedeu pelos pecadores. Palavra do Senhor. Pai, nas vossas mãos entrego o meu espírito. Às vossas mãos entrego o meu espírito. Em vós, Senhor, me refugio. Jamais serei confundido. Pela vossa justiça salvai-me. Nas vossas mãos entrego o meu espírito. Senhor Deus fiel, salvai-me. Em vossas mãos entrego o meu espírito. Fui escarnecido pelos meus inimigos. Tornei-me o desprezo dos meus vizinhos e o terror dos meus conhecidos. Todos evitam passar por mim. Esqueceram-me como se fosse um morto e tornei-me como objeto abandonado. Às vossas mãos entrego o meu espírito. Eu, porém, confio em vós, Senhor. Vós sois o meu Deus. Nas vossas mãos está o meu destino. Livrai-me de quantos me perseguem. Às vossas mãos entrego o meu espírito. Fazei brilhar vossa face sobre mim. Vinde salvar-me pela vossa bondade. Tende coragem e animai-vos, vós todos que esperais no Senhor. Pai, nas vossas mãos entrego o meu espírito. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi provado em tudo,
à nossa semelhança, excepto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de um auxílio oportuno. Nos dias da sua vida mortal, ele dirigiu preces e súplicas com grandes clamores e lágrimas àquele que o podia livrar da morte, e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-se para todos os que lhe obedecem causa de salvação eterna. Palavra do Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Cristo obedeceu até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da torrente do Cédron. Havia lá um jardim, onde ele entrou com os seus discípulos. Judas, que o ia entregar, conhecia também o local, porque Jesus se reunira lá muitas vezes com os seus discípulos. Tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas, enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, Judas chegou ali com archotes, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que lhe ia acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Eles responderam-lhe: A Jesus o Nazareno. Jesus disse-lhes: Sou eu. Judas, que o ia entregar, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou-lhes novamente: A quem buscais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Disse-lhes Jesus: Já vos disse que sou eu. Por isso, se é a mim que buscais, deixai que estes se retirem. Assim se cumpriam as palavras que ele tinha dito: Daqueles que me deste, não perdi nenhum. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha. Não hei de beber o cálice que meu pai me deu? Então a companhia de soldados, o oficial e os guardas dos judeus apoderaram-se de Jesus e manietaram-no. Levaram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote nesse ano. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus: convém que morra um só homem pelo povo. Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava à porta do lado de fora. Então o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. A porteira disse a Pedro: Tu não és dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou.
Estavam ali presentes os servos e os guardas, que, por causa do frio, tinham acendido um braseiro e se aqueciam. Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes disse. Eles bem sabem aquilo que lhes falei. A estas palavras, um dos guardas que estava ali presente deu uma bufetada a Jesus e disse-lhe: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhe: Se falei mal, mostra-me em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás mandou Jesus maniatado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava ali a aquecer-se. Disseram-lhe então: Tu não és também um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo: Não sou. Replicou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha. Então eu não te vi com ele no jardim? Pedro negou novamente, e logo um galo cantou. Depois, levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo. Eles não entraram no pretório, para não se contaminarem e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam-lhe: Se não fosse malfeitor, não te o entregávamos. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós próprios e julgai-o segundo a vossa lei. Os judeus responderam: Não nos é permitido dar a morte a ninguém. Assim se cumpriam as palavras que Jesus tinha dito, ao indicar de que morte ia morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: É por ti que o dizes? Ou foram outros que te disseram de mim? Disse-lhe Pilatos: Porventura sou eu judeu? Teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: Então tu és rei? Jesus respondeu-lhe: É como dizes, sou o rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? Dito isto, saiu novamente para fora e declarou aos judeus: Não encontro neste homem culpa nenhuma, mas vós estáis habituados a que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Eles gritaram de novo. Esse não, antes Barrabás. Barrabás era um salteador. Então Pilatos mandou que levassem Jesus e o açoitassem. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram-lhe na cabeça e envolveram Jesus num manto de púrpura. Depois aproximavam-se dele e diziam: Salve, rei dos judeus. E davam-lhe bufetadas. Pilatos saiu novamente para fora e disse: Eu vos-lo trago aqui fora, para saberdes que não encontro nele culpa nenhuma. Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os guardas gritaram. Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos:
Tomai-o vós mesmos e crucificai-o, que eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou assustado. Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus. Onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não me falas? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Jesus respondeu-lhe: Nenhum poder teria sobre mim se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se o libertares, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Lajedo, em hebraico Gabatá. Era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Disse então aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritaram: À morte! À morte! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos. Hei de crucificar o vosso rei? Replicaram-lhe os príncipes dos sacerdotes. Não temos outro rei, senão César. Entregou-lhes então Jesus para ser crucificado, e eles apoderaram-se de Jesus. Levando a cruz, Jesus saiu para o chamado lugar do Calvário, que em hebraico se diz Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele mais dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu ainda um letreiro e colocou-o no alto da cruz. Nele estava escrito: Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse letreiro, porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam então a Pilatos os príncipes dos sacerdotes dos judeus: Não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele afirmou: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos retorquiu: O que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das quais fizeram 4 lotes, um para cada soldado, e ficaram também com a túnica. A túnica não tinha costura, era tecida de alto a baixo como um todo. Disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes, para ver de quem será. Assim se cumpria a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. Estavam junto à cruz de Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Depois, sabendo que tudo estava consumado, e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre e levaram-lhe à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, expirou.
por ser a preparação e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro, depois ao outro que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu é que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Assim aconteceu, para se cumprir a Escritura, que diz: nenhum osso lhe será quebrado. Diz ainda outra passagem da Escritura: hão de olhar para aquele que trespassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por medo dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu-lhe. José veio então tirar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite ao encontro de Jesus. Trazia uma mistura de quase 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus, envolveram-no em ligaduras juntamente com os perfumes, como é costume sepultar entre os judeus. No local em que Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim, e, no jardim, um sepulcro novo, no qual ainda ninguém fora sepultado. Foi aí que, por causa da preparação dos judeus, porque o sepulcro ficava perto, depositaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acabamos de ouvir, seguramente, o texto mais comovente, mais belo de toda a Sagrada Escritura. Deus que se fez amor e por amor encarnou-se e viveu entre nós. Foi capaz de dar a sua própria vida e vida até morrer numa cruz. Não importa como está a nossa relação com Deus, alguns mais próximos, outros mais distantes, alguns até indiferentes. Mas o texto que nós acabamos de ouvir, seguramente, toca o coração de cada um de nós. Todo tipo de injustiça nos faz refletir, nos faz clamar por justiça, mas nada foi tão injusto, nada foi tão profundo como aquilo que aconteceu na cruz. Quando Deus nos criou para o bem. Deus nos criou para termos comunhão com Ele. Deus nos criou para sermos felizes. Deus nos criou pensando o melhor a cada um de nós. Porém, com o pecado, o ser humano se afastou de Deus. Quem é pai, quem é mãe, oferece o melhor aos filhos: o dinheiro, o tempo, a sabedoria, tudo. Eu vejo muitos pais me dizendo: padre, depois que eu tive o meu filho, a minha filha, eles não sabem, mas eu não vivo mais para mim. Padre, é um segredo, mas eu envelheci, padre. Eu trabalho e eu suporto o meu chefe, colegas de trabalho, porque eu quero dar o melhor aos meus filhos. Não podemos dizer todos os pais, mas a maioria absoluta dos pais querem dar tudo para os filhos. Agora imagina quando um pai recebe este amor, este cuidado, com ingratidão. O coração do pai chora, o coração do pai dói. Quando nós amamos e fazemos um gesto de caridade, de amor para com outra pessoa, eu tenho certeza que nós não esperamos dinheiro, nós não esperamos grandes presentes, nós esperamos, no mínimo, gratidão.
Nós esperamos, no mínimo, receber algo parecido. E Deus, como nosso Pai, como nosso Criador, fez tudo para o ser humano. Não nos faltou nada. Temos tudo na natureza, espiritualmente, os meios para nos aproximarmos de Deus. Porém, o ser humano resolveu viver por si, fazer as suas próprias leis, ditar o rumo da sua história sem Deus. O ser humano voltou as suas costas para Deus. E a consequência do pecado, nós sabemos isso a partir da nossa vida, a consequência do pecado é terrível. O pecado machuca o nosso coração, o pecado tira a nossa alegria, o pecado tira a nossa paz, o pecado nos faz pessoas tristes, pessoas extremamente preocupadas e medrosas. O ser humano, por justiça, merecia ser castigado. O ser humano, por justiça, merecia ser condenado. E por tudo aquilo que ele fez, a condenação mais justa seria a morte. Alguém precisava pagar pelos erros da humanidade. E que cada um pagasse pelos seus erros, que cada um pagasse pelos seus pecados. Nós costumamos dizer isto. Fez, paga. Porém, de repente, alguém disse: Pai, eu pagarei pelos erros e pelos pecados de todos. Não os condene. Juntamente com Nossa Senhora, mas Jesus era Deus, o único ser humano sem pecado, o único ser humano irrepreensível, disse: Pai, eu quero sofrer, eu aceito o sofrimento e as dores para que o ser humano seja livre. Para que, caso haja alguma dívida, algo que precisa ser reparado, que seja reparado a partir do meu sofrimento. Em outras palavras, imagine se de repente, dizia isso no nosso retiro hoje de manhã com a comunidade de língua portuguesa, imagine se de repente acontecesse um assalto aqui a um banco de Macau e de repente algumas pessoas fossem até mortas com este assalto. E de repente aparecesse um estranho e dissesse: estas pessoas merecem pagar por isso, merecem ser presas, ficarem na prisão e até pagar muito mais por isso. Porém, elas não devem ser presas, eu vou por elas. Eu vou por elas. A polícia deve dar umas cacetadas neles. Não faça isso não, faça em mim. Eles merecem sofrer pelo que eles fizeram no banco. Não faça por eles não, faça em mim. Eles merecem ir para a cadeia e possivelmente ficar até o último dia na cadeia. Deixe eles livres, eu vou. Imagine se alguém fizesse isso. Vocês diriam para o padre: Padre, essa pessoa não existe, padre. Eu penso que não existe mesmo. Mas o que Jesus fez por cada um de nós foi muito mais. Foi muito mais. Se nós gastássemos até o último dia da nossa vida para meditar aquilo que aconteceu na cruz, eu tenho certeza que o tempo não seria suficiente. É muito amor. É muito amor. É muito amor. É muita bondade. Muito mais do que o que Jesus fez. E nós podemos ver aquilo que aconteceu e compararmos com a primeira leitura. Esses dias eu conversava com um professor de Bíblia, e esse professor de Bíblia, um doutor em Bíblia, fazendo agora aula de hebraico, e tem aula com um judeu, e eu dizia para ele: Padre, pergunte para aquele judeu aquilo que aconteceu e aquilo que é narrado em Isaías. Isaías disse: um rei, um profeta, que também será sumo sacerdote, foi ao matadouro e não abriu a boca, foi esbofeteado, foi humilhado. E no fim ainda deram a sepultura para ele como a sepultura de um ímpio. Pergunte para os judeus quem que é essa pessoa. Estou curioso para saber.
e não é nenhuma ofensa aos judeus. E esse padre foi e perguntou, e os outros, e o professor, um judeu, disse: Deus, o autor sagrado, nós acreditamos que o texto de Isaías é dividido em 3 partes, esse texto nós chamamos de segundo Isaías. Segundo Isaías diz sobre todos os sofredores de Israel. Mas o texto não diz de uma multidão, o texto diz de uma pessoa. É sempre muito no singular. O texto nos fala sobre Jesus. Quais são as consequências daquilo que aconteceu na cruz? A consequência mais importante nós vamos refletir no domingo de Páscoa. Mas quais são as consequências daquilo que aconteceu na cruz? Primeiramente, uma consequência muito prática. Jesus é muito solidário a cada um de nós e a cada um dos nossos sofrimentos. Ninguém pode dizer que sofre sozinho e que ninguém entende o seu sofrimento. Às vezes tem pessoas que dizem: padre, ninguém sabe o que eu estou passando. Sabe? Jesus sabe. Todos os sofrimentos que um ser humano pode passar, Jesus passou. Perdeu o pai na infância. Foi traído pelos melhores amigos. Foi humilhado. Problemas físicos não faltaram. Sofreu todo tipo de injustiça. E por fim ainda foi morto. Querido irmão, querida irmã, eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua dor, qual é o seu sofrimento, aquilo que você passa. Mas existe alguém que entende o seu coração. Existe alguém que conhece a sua dor. Existe alguém que sabe aquilo que você está passando. Jesus Cristo. Quando nós recebemos a Eucaristia, São João Crisóstomo diz estas palavras: nós nos tornamos cristóforos, nós nos tornamos portadores de Cristo, nós nos tornamos um com Ele. Cristo sabe o que nós estamos passando. Primeira grande consequência, a fraternidade de Cristo, e com essa fraternidade Ele sabe o que nós estamos passando. Segunda, e aqui entra novamente os grandes místicos da igreja, os padres da igreja, do coração de Jesus jorrou sangue e água. A água representa o batismo. O batismo foi jorrado, o batismo surgiu, é o sacramento da cruz. Com o batismo, nós não nos tornamos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus desde sempre. Deus não depende do batismo para ser pai, não existe esta condicional. Se eu aceito ser batizado, Deus é meu pai. Não, Deus é pai desde sempre, não existe nenhuma condicional para isso. Mas com o batismo nós começamos a receber e a participar das graças de Cristo através do seu corpo místico na terra, que é a Santa Igreja. Que alegria ser batizado. Amanhã teremos várias pessoas que serão batizadas aqui. No domingo, 5 crianças. Do coração de Cristo também jorrou água e também jorrou sangue. O sangue é a Eucaristia. O sangue é a Eucaristia, o mais belo e o mais profundo dos sacramentos. O que eu digo agora, eu digo com toda a sinceridade do mundo, e eu digo como um irmão a cada um de vocês. Existem muitas situações que nos afastam da igreja. Às vezes é uma decepção com um religioso, com uma religiosa, com um padre. Às vezes é porque nós nos decepcionamos com outra pessoa da igreja. Às vezes é porque nós não concordamos com mudanças. Às vezes é porque nós pensamos que a igreja é retrógrada, tem ensinamentos que não fazem mais sentido para a nossa vida. Existem inúmeros motivos. Alguns é pela ocupação, pela correria, pelos trabalhos do dia a dia. Porém, querido irmão, querida irmã, não dá para viver sem a Eucaristia. Não dá, não dá. Não dá para entender como que um católico consegue ficar 10 anos sem missa, sem comungar. A Eucaristia é tudo. Se os cristãos soubessem, se os católicos soubessem o que é a Eucaristia, nós precisaríamos colocar uma
corda de isolamento na entrada da igreja e precisaria ter seguranças dizendo: espera, a sua senha é para a próxima semana, não cabe mais gente. Espera, só depois. Se as pessoas soubessem o que é Eucaristia, não caberiam pessoas na igreja. Não precisamos compreender totalmente, mas ame a Eucaristia. Ame a Eucaristia. Por fim, eu encerro dizendo: último fruto da cruz. Temos a solidariedade de Cristo, nós temos os sacramentos. O último, talvez seja uma das últimas palavras que Cristo diz, praticamente no minuto da sua morte. Filho, eis aí a tua mãe. Nós temos Maria como nossa mãe. Cultive a sua amizade, a sua filiação com Nossa Senhora. Peça a intercessão de Nossa Senhora. Converse com Nossa Senhora. Esteja junto com Nossa Senhora. Uma vez eu me recordo minha mãe dizendo: filho, quando você entrou no seminário, a mãe ficou muito triste. Eu pensei: o que vai ser desse menino agora? Depois de tanto tempo em casa, agora vai para o seminário, vai ficar longe de tudo e de todos. E eu me recordo, filho, que olhando para uma imagem de Nossa Senhora, eu disse: Maria, minha mãe, antes do Daniel ser meu filho, o Daniel é seu filho, cuide dele. Pai, mãe, diga assim a Nossa Senhora: antes da Maria, do João, da Teresa, do Paulo, do Pedro, do Inácio, da Ana, da Letícia, do Sérgio, ser meu filho, ele é seu filho, sua filha. Cuide dele, cuide dela. Consagre a sua família a Nossa Senhora. Em silêncio façamos nossa oração. Em silêncio, conversemos agora com Deus. Em silêncio, peçamos que todas estas graças que nós recebemos a partir da cruz produzam frutos na nossa vida. Frutos de conversão, de vida nova, principalmente os frutos do amor. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, para que o Senhor lhe dê a paz, a confirme na unidade e a proteja em toda a terra, e a todos nós conceda uma vida calma e tranquila, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Ajoelhemos. Levantemo-nos. Deus eterno e omnipotente, que em Jesus Cristo revelastes vossa glória a todos os povos da terra, protegei a obra da vossa misericórdia, para que a igreja, dispersa por todo o mundo, persevere firme na fé para dar testemunho de vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus Nosso Senhor, que o elevou ao episcopado,
o conserva e defende na sua igreja, para governar o povo santo de Deus. Ajoelhemos. Levantemo-nos. Deus eterno e omnipotente, que tu governais com sabedoria, atendei favoravelmente nas nossas súplicas e por vossa bondade protegei o pastor e escolhestes para a vossa igreja, a fim de que o povo cristão, governado por vós, sob a direção do Sumo Pontífice, progrida sempre na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Por todos os ministros e pelos fiéis, oremos pelo nosso bispo Stephen e por todos os bispos, presbíteros e diáconos, pelos que exercem na igreja algum ministério e por todo o povo de Deus. Ajoelhemos. Levantemo-nos. Deus eterno e onipotente, cujo Espírito santifica, governa todo o corpo da igreja. Ouve as súplicas de vós dirigimos, por todos os membros da comunidade cristã, e fazei que, ajudados pela vossa graça, todos vós sirvam com fidelidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos nossos catecúmenos, para que Deus nosso Senhor os ilumine interiormente e lhes abra as portas da sua misericórdia, de modo que, recebendo o perdão de todos os seus pecados pela água regeneradora do batismo, sejam incorporados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ajoelhemos. Levantemo-nos. Deus eterno e omnipotente, que dais continuamente novos filhos à vossa igreja, aumentai a fé e a sabedoria dos nossos catecúmenos, de modo que, nascidos na fonte batismal, sejam contados entre os vossos filhos de adoção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e a Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos que creem em Cristo, para que Deus nosso Senhor lhes dê a graça de viverem a verdade em suas obras e os reúna e guarde na unidade da sua igreja. Ajoelhemos. Levantemo-nos. Deus eterno e omnipotente, que reunis vossos fiéis dispersos e os conservais na unidade. Olhei propício para todo o povo de Cristo, para que vivam unidos pela integridade de fé e pelo vínculo da caridade, todos aqueles que formam consagrados pelo mesmo batismo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos judeus, oremos pelo povo judeu, para que Deus nosso Senhor, que falou aos seus pais pelos antigos profetas, o faça progredir no amor do seu nome e na fidelidade à sua aliança. Ajoelhemos.
Levantemo-nos. Deus eterno e omnipotente, confiastes as vossas promessas, Abraão e sua descendência. Atendei com bondade as preces da vossa igreja, para que o povo da primeira aliança alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos que não creem em Cristo. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles encontrar o caminho da salvação. Ajoelhemos. Levantemo-nos. Deus eterno e omnipotente, concedei aos que não creem em Cristo, que vivam de coração sincero na vossa presença, a fim de encontrar a verdade, e a nós, vossos filhos, concedei também a graça de entrar profundamente no mistério de Cristo e de o viver fielmente na união da fraterna caridade, para darmos ao mundo o testemunho perfeito do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, a Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não creem em Deus, para que, pela retidão e sinceridade da sua vida, cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus. Ajoelhemos. Levantemo-nos. Deus eterno e onipotente, que criastes os homens para vós procurem, de modo que só em vós descanse o seu coração, concedei-lhes que no meio das suas dificuldades, compreendendo os sinais do vosso amor e o testemunho dos crentes, todos se alegram de vós reconhecer como único Deus verdadeiro e Pai de todos os homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos governantes. Oremos pelos governantes de todas as nações, para que Deus nosso Senhor dirija a sua mente e o seu coração segundo a sua vontade, para buscarem sempre a verdadeira paz e a liberdade de todos os povos. Ajoelhemos. Levantemo-nos. Deus eterno e onipotente, em cujas mãos estão os corações dos homens e os direitos dos povos, assisti aos nossos governantes para que, com o vosso auxílio, se fortaleça com toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e da liberdade religiosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos atribulados. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todos os erros, afaste as doenças e a fome em toda a terra, abra as portas das prisões e liberte os oprimidos, proteja os que viajam e reconduza ao seu lar os imigrantes e os desterrados, dê saúde aos enfermos e a salvação aos moribundos. Ajoelhemos.
Levantemo-nos. Deus eterno e omnipotente, consolação dos tristes e fortaleza dos que sofrem. Ouve as súplicas dos que vos invocam nas tribulações, para que todos tenham a alegria de encontrar as suas dificuldades o auxílio de vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Echo madero da cruz, no quale steve suspenso, o Salvador do mundo. Echo madero da cruz, no quale steve suspenso, o Salvador do mundo. Echo madero da cruz, no quale steve suspenso, o Salvador do mundo.
lado. Povo meu, que te fiz eu, que mal te causei, não me dirá. Fui eu quem te livrou do Egito, sepultando o faraó no mar vermelho. E tu aos meus inimigos me entregaste, aos príncipes dos sacerdotes. Povo meu, que te fiz eu, que mal te causei, não me dirá. Eu te abri passagem através do mar, e tu com a lança abriste meu peito. Povo meu, que te fiz eu, que mal te causei, não me dirá. Eu te encaminhei com uma coluna de nuvem, e tu me conduziste ao pretório de Pilato. Povo meu, que te fiz eu, que mal te causei, não me dirá. Eu te alimentei com a mana no deserto, e tu me deste profetadas de açoite. Povo meu, que te fiz eu, que mal te causei, não me dirá. Eu te matei a sede com água do rochedo, e tu a mim deste-me fel e vinagre. Povo meu, que te fiz eu, que mal te causei, não me dirá. Eu, por amor de ti, castiguei os cananeus, e tu com uma cana na cabeça me bateste. Povo meu, que te fiz eu, que mal te causei, não me dirá. Eu pus em tua mão a cetro de rio,
amor e de liberdade. Impera nos corações que buscam sempre a verdade. Vitória, tu reinarás. Oh, cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás. Oh, cruz, tu nos salvarás. Aumenta a confiança do pobre e do pecador. Confirma nossa esperança na marcha para o Senhor. Vitória, tu reinarás. Oh, cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás. Oh, cruz, tu nos salvarás. Brilhando sobre o mundo que vive sem tua luz. Tu és um sol fecundo de amor e de paz, ó cruz. Vitória, tu reinarás. Oh, cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás. Oh, cruz, tu nos salvarás. Veja aos ensinamentos de Salvador, usamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perversão, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Só seu reino, o poder e a glória para sempre.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas sossego os vossos precesos.
Deus amar de uns aos outros, Deus permanece em nós. Não sabemos que passamos da morte à vida, porque nos amamos como irmãos. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Já não vos chamo servos, mas amigos, porque vos ensinei tudo o que ouvi, meu Pai. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Oremos. Deus eterno e onipotente, que nós renovastes pela gloriosa morte e ressurreição de Jesus Cristo, confirmai em nós a obra de vossa misericórdia, a fim de que, pela comunhão neste mistério, vós consagremos toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e a Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Derramai, Senhor, a vossa bênção sobre este povo, que celebrou a morte de vosso Filho, na esperança de sua ressurreição. Concedei-lhe o perdão e o conforto. Aumentai a sua fé e confirmai-lo na esperança de salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Ecce, ecco, rigrumma ecce.